Fala pessoal, vamos começar mais um programa Conexões PE. Nós estamos aqui nesse momento trazendo um programa bem interessante sobre o passado e presente da indústria. E vou pedir para o meu parceiro aqui, o Eduardo Turton, apresentar nosso convidado, Eduardo. Olá pessoal, hoje o nosso convidado, Dr. Bruno Veloso, presidente da FIEP, né, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, uma instituição que foi fundada em 1939, não é? Isso. E vou passar a palavra aqui para o nosso convidado, para ele se apresentar e em seguida nós vamos fazer nossas perguntas, tradicionalmente. Uma satisfação muito grande estar com você, Eduardo, com você, Beto, aqui. A federação ela tem esse papel de representar bem a indústria pernambucana e o seu presidente tem que estar divulgando, levando essas pautas importantes, que só assim a gente consegue alavancar nosso Estado. Presidente, a gente queria vamos voltar um pouquinho lá para trás, a gente saber o papel histórico da indústria de Pernambuco nessa formação econômica e social do Estado. Olha, a indústria, ela tem assim um papel muito importante em todos os lugares que ela esteja presente. Você não conhece uma região que ela não tem uma indústria alavancadora daquele progresso. E em Pernambuco não foi diferente. Se você observar a história de Pernambuco, as usinas de açúcar elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento econômico do nosso estado. E até hoje ela é muito representativa, né? A indústria açucareira do país, do Pernambuco, ela é muito presente e muito importante. Mas tivemos, obviamente, ao longo desses anos todos, desde a colonização, a gente teve uma diversificação, e isso é muito importante, que Pernambuco tem uma diversificação econômica muito forte. A gente poderia apontar, por exemplo, a criação do polo têxtil do Agreste. Ele modificou a vida das pessoas daquela região. Ele teve um papel muito substancial. O polo gesseiro do Arari, por exemplo, uma indústria ali de gesso, também ela tem um significado muito forte no Araripe, né? Muito, muito, muito importante. Agora nós estamos vivenciando ultimamente Goiânia. Goiânia está se tornando uma cidade muito industrializada. Nós temos a indústria lá de automobilística, que tem milhares de pessoas sendo empregadas, movimentando a economia. Nós temos o polo lá farmacoquímico também, de papelões, de vidreiro. Então, onde a indústria está, você tem o progresso, você tem renda, você tem distribuição, você tem emprego de qualidade, gerando um bem-estar da população. Eduardo. De certa forma, o senhor já me respondeu, mas assim, os setores hoje, 5, 6 setores, né, que sustentam, de fato, a economia pernambucana, aqueles que se notabilizam mais, e como está Pernambuco em relação aos outros estados, em relação ao Brasil, nesses setores? Olha, eu diria que a grande indústria pernambucana está lá na refinaria Abreu e Lima, né? Nós temos o complexo industrial de Suape. Quando a gente chama de complexo, é porque nós estamos falando de um grande porto, e nós estamos falando que nós temos 82 indústrias grandes instaladas na região, ali no Porto de Suape, né? Então, a refinaria, ela é uma força da nossa região, ela é uma produtora de óleo diesel e está sendo ampliado, e isso vai alavancar toda a industrialização do setor daquela região, né? Inclusive buscando novas parcerias dentro desse polo industrial que é o polo de Suape. Como falei, o polo de automobilístico também ela é muito forte em Pernambuco, né? Nós temos uma exportação bem significativa para Pernambuco, e esse polo tende a crescer porque a fábrica é uma fábrica muito produtiva e vai ter uma ampliação agora, depois de 10 anos, ela já anunciou que vai dobrar a capacidade produtiva da fábrica. Então, nós vamos ter ali, na região de Goiânia, realmente uma cidade muito industrializada, né?
se nós observarmos a nossa indústria alimentícia, ela é muito forte também. Não é? E aí eu digo alimentícia e de bebidas. Não é? Nós temos aqui grandes empresas de cervejarias, nós temos, dentro quando eu falo de alimentício, a gente inclui também o açúcar, que está presente desde a nossa colonização, mas ainda é muito forte hoje e muito significativo nas nossas exportações. E a gente tem que potencializar o polo de frutas lá que nós temos na Sertão do Arari, Petrolina, desculpa, Sertão de São Francisco, ela é muito significativa, emprega muita gente, né? E quando você chega lá, você vê que as coisas são feitas com qualidade, é uma produção que ela tende muito a crescer, e a gente sabe que toda aquela área ali do São Francisco, ela tem muito que explorar. Por enquanto, nós estamos basicamente em 2 municípios, mas poderemos ampliar muito mais isso aí. Presidente, antes de eu tocar nesse assunto aqui, eu queria falar um pouco do Porto de Suape, que o senhor tocou lá na frente. Pois não. Eu queria que o senhor desse um paralelo dele, da importância dele, olhando para a competitividade e a integração da indústria com o mercado global. Eu queria que o senhor desse uma análise em cima disso. Olha, o Porto de Suape, ele está... eu diria o seguinte, primeiro, eu parabenizo todos os governadores que, ao longo dos anos, plantaram, botaram um tijolinho ali. Nenhum governador deixou de colocar os seus investimentos em Suape, porque tiveram sempre uma visão de futuro, não é? Então, quando se fala em Suape, você veja que é como se ela não tivesse um dono, só pertence ao povo pernambucano, não é? Ninguém pode dizer, eu fiz Suape, nem que eu sou dono de Suape. Né? Isso é uma coisa muito boa, porque é um pertencimento a todos. E todo mundo torce por ele. Né? Porto de Suape, se você entender a logística dele, ele, além de ser um porto muito grande, ele pode ser muito ampliado, porque você consegue colocar, sabe, áreas de carga e descargas nele também. Ele pode crescer muito mais, ele já é enorme e pode crescer muito mais. O nosso porto está muito bem estrategicamente colocado, e a sua capacidade produtiva de tanto receber mercadoria como exportar mercadoria, ele vai cada vez mais se consolidando. Quando você pega o Porto de Suape e compara com qualquer porto do Nordeste, e você olha e vê a planta dele, você acha que é brincadeira. Então, você imagina. Então, o que se fala dos outros portos é só conversa, porque a realidade está em Suape. Eu diria que o Porto de Suape, ele deve ser umas 5, 6 vezes maior do que o Porto de Pecém. Nada, Fortaleza. De Fortaleza, do Ceará. Mas muito, não se compara uma coisa com a outra. Não tem como você ter um parâmetro comparativo, porque é algo completamente diferente. O Porto de Suape, ele também está sendo muito importante, porque tem algo que está acontecendo, que é o seguinte: na região do Matopiba, ali, Maranhão, Piauí, né, Bahia, aquela região ali está se tornando um polo muito forte, polo agrícola. E aí o porto do Maranhão não consegue mais dar escoamento na produção dos grãos. E a produção está cada dia maior. O que está acontecendo hoje é que na safra você passa, às vezes, com um caminhão lá esperando uma semana para descarregar, pela falta de capacidade deles. Já está acontecendo a negociação e vai começar a ter escoamento da produção lá do Piauí pelo Porto de Suape. Olha, veja quantos quilômetros via rodoviário. É mais barato você mandar um caminhão rodar 2 dias, soltar para o Suape, do que passar uma semana, 10 dias esperando para descarregar, pagando diária e os compromissos que você tem externo também de exportação. Se for alimento, vai também estragar. Exatamente. Agora, veja mesmo, se o Porto de Suape tem essa potencialidade que eu estou lhe dizendo, tem essa capacidade de movimentação de cargas, como é que o Porto de Suape não tem uma ferrovia?
ainda. Como é que nós podemos imaginar qualquer porto importante do mundo que não tenha uma ferrovia? Só o Suape que não tem, porque todos os portos importantes do mundo têm a ferrovia. E vocês, a ferrovia transnordestina, ela sai do Piauí. Você pode imaginar a quantidade de grãos que vão ser colocados nos vagões e entregues em Suape por um custo barato? Porque se a gente está falando que existe uma viabilidade econômica de se colocar dentro de um caminhão, diante da situação que está posta hoje, é melhor você colocar em cima dos caminhões o grão e transportar 2.000 quilômetros. Você imagina se a gente tem uma ferrovia onde você possa pegar dezenas, centenas de vagões cheios de minérios e descarregando aqui no porto. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente precisa trabalhar para viabilizar cada vez mais o nosso porto Suape, que é uma joia pernambucana, e isso vai beneficiar o Nordeste inteiro, porque, inclusive, é o seguinte, quando chegarmos com a Transnordestina em Pernambuco, em Suape, a gente pode fazer uma interligação pelo litoral de todas as capitais. Então, nós vamos poder ter uma ligação ferroviária no Porto de João Pessoa, no Porto de Maceió. Nós podemos subir, fazer interligação até com o Porto de Natal e o Porto do Ceará, fazer uma interligação entre eles. Então, a gente começa a criar uma malha ferroviária no Nordeste, interliga com o Centro-Oeste, e aí começa o país a ter uma logística. Não tem cabimento você ter algumas importações de produtos que você produz aqui mesmo por uma questão de que o frete nosso é muito caro, entendeu? Nosso frete é muito caro e a gente precisa fazer investimento em logística. Pois é, o senhor falou uma coisa muito importante, né? Tão importante quanto produzir é distribuir, né? Então, esse foco da logística e como vem se notabilizando o Suape e todo esse papel que o Suape está tendo, né? E essa potência que se tem de crescimento, ela realmente chama atenção. Mas com relação mudando um pouquinho assim, a tecnologia, ao crédito para as empresas, a mão de obra, como é que o senhor está vendo Pernambuco em relação a isso? Né? As empresas elas estão tendo bons acessos a créditos, a mão de obra qualificada, a tecnologia para melhor desenvolvimento e competitividade, né? Porque precisa ser competitivo com os outros mercados, né? Sem dúvida. Olha, o acesso ao crédito é sempre uma dificuldade a mais que nós temos, tá? Você sabe que não é fácil a tributação no país. E você, de vez em quando, você está aí precisando tirar empréstimo e tem um enganchado no meio e tem uma dificuldade. E a burocracia de empréstimo bancário não é fácil, é alta. Eu até, ultimamente, tenho visto até alguns esforços de melhoria dessa liberação de crédito, mas o crédito no Brasil, ele, além de ser burocrático, é um crédito caro. Porque o crédito, quando a gente faz, eu tenho um dinheiro barato para você, mas barato em relação a quê? Em relação ao país, né? Que tem uma Selic absurda, 15%. de 15%, não é? Que em cima disso você tem juros, você tem a movimentação do banco, você tem a lucratividade, ou seja, se torna impossível você pegar dinheiro emprestado no país. E como é que você faz uma aquisição de equipamentos? Isso. Como é que você faz investimentos no país? Não é? Se você paga imposto até sobre os seus investimentos. Não é? Então, assim, o crédito é um ponto fundamental que a gente precisa ter. Mas a indústria, ela precisa se modernizar, ela precisa, e para isso ela tem que contar com a mão de obra de qualificação. Esse é um dos papéis que o sistema FIEP entra. Não é? A gente tem aqui em Pernambuco o Senai, por exemplo, que nós qualificamos e colocamos
cursos profissionalizantes e de treinamento, não é? De mais de 60 mil de matrículas que nós temos. Não quer dizer que sejam 60 mil alunos, porque tem alunos que matriculam mais de uma vez, tá? Mas nós temos uma quantidade muito grande de alunos cuja empregabilidade é de 84% no primeiro ano. Então, veja o papel fundamental do que é e o que nós temos de dificuldade também de mão de obra no país. Porque na hora que você qualifica uma pessoa, ela já tem uma empregabilidade, né? Então, esse papel que o Senai tem feito de qualificação é fundamental. Mas para você receber um investimento, para que você chegue em determinado local, que é uma coisa que eu defendo muito, é que a gente precisa democratizar os investimentos e democratizar dentro do nosso Estado. Estou querendo dizer que a gente precisa interiorizar um pouco a indústria brasileira, tá? E a indústria pernambucana também, Brasil e Pernambuco. Mas para poder você interiorizar essa indústria, você precisa dar condição para que o empresário vá lá e faça o seu investimento, não é? Como é que você vai colocar em determinada região do Estado, lá no sertão, em determinado local, que você não tenha uma logística de transporte, que você não tenha como escoar a sua produção, não é? Como é que você vai colocar se você talvez não tenha dificuldade de água lá? Outra coisa fundamental é você ter conectividade. O mundo de hoje, as comunicações, elas estão muito avançadas, não dá mais para poder você ter em determinado local que não tem uma conexão boa, não é? Você consiga se comunicar com o seu cliente, com o seu fornecedor. E uma outra coisa também importante é que energia. Às vezes a gente imagina, mas no sertão chegou a energia. Chegou para acender uma lâmpada. Porque para ligar Uma máquina, né? uma máquina, não. Veja só, quando a fábrica da Stellantis veio aqui, da Jeep, fez se instalar, foi preciso fazer uma linha para ela, né? A mesma coisa acontece nas grandes indústrias de Pernambuco, a gente precisa fazer uma linha exclusiva para ela. Então, não dá para você chegar numa cidade qualquer e dizer, não, aqui eu tenho mão de obra, aqui eu tenho o Senai para me ajudar, e você não ter as condições mínimas de investimento. Então, a gente precisa de infraestrutura, de estradas. Olhe para Vitória de Santo Antão, antes da BR-232, duplicada, e depois, o que é que faltava lá? Escoamento e produção. Só. Ela tem uma proximidade relativa da região aqui litoral, né? E da região metropolitana, e tem também uma relativa, muito próximo também de Suape. Ou seja, é um polo interessante. Na hora que você duplicou, ela se tornou também uma cidade industrializada. Não é? Porque você passou tinha energia, tinha água, o que é que faltava? Escoamento da produção. Então, tem pilares que são fundamentais. Coisa que nós estamos sofrendo ultimamente é que a gente não está vendo novas implantações de indústrias na nossa região metropolitana aqui, porque não se tem como a locomoção. Isso. O arco metropolitano ela é fundamental, ele já está atrasado há décadas. Já está atrasado. Isso está fazendo com que os investimentos saiam da região metropolitana e as pessoas deixem de morar aqui. Porque na hora que a gente tem lá um polo industrial de Goiânia, que é um polo industrial muito forte, que está cada vez mais empregando gente, as pessoas estão indo fazer seus investimentos de moradia e de escolas e fazer consumo em João Pessoa. João Pessoa foi a cidade que mais cresceu no Nordeste no ano passado. E arrastou Paraíba. A Paraíba também cresceu muito no ano passado. Nós tivemos um crescimento forte em Pernambuco, mas o maior crescimento foi da Paraíba. E João Pessoa cresceu a população, cresceu também os investimentos, o volume de bairros que foram criados. Tudo isso se deve ao quê? Usufruindo daquilo que a indústria leva. Que a indústria leva
também as pessoas, o consumo, os salários. Então, as pessoas estão produzindo em Goiânia e gastando em João Pessoa. Gastando lá. É verdade. Ô, presidente, fazendo uma comparação aí com os estados do Nordeste, como é que Pernambuco está posicionado aí, falando de desenvolvimento industrial e inovação? Eu diria o seguinte, Pernambuco, Bahia e o Ceará, eles estão mais focados nessa temática, tá? E têm feito investimentos. Pernambuco, ele tem o Porto Digital, que nos ajuda muito, é algo interessante. Nós temos a universidade também conectada com o Porto Digital, conectada também com a Federação das Indústrias. A Federação das Indústrias, ela tem o Senai Tecnologia. Inclusive, nós estamos inaugurando o Senai Park no dia 20 de outubro, lá em Suape. Nós estamos produzindo hidrogênio verde lá em Suape. Em Suape, nós estamos também com a planta de fabricação de bateria de lítio, que não existe no país. Nós estamos com a planta lá de produção de bateria de lítio para desenvolver a tecnologia e isso entregar ao setor automobilístico. Ou seja, o Senai, nós temos uma plataforma de inteligência, que é o Observatório da Indústria, onde as indústrias estão começando a conhecer o observatório e indo para a gente para discutir seus planejamentos estratégicos. Através de informações básicas, a gente consegue direcionar os investimentos. Nós temos feito trabalho, por exemplo, para a Copergás. A Copergás estão fazendo um trabalho conosco de inteligência para saber qual é o caminho que ela deve traçar os seus dutos de gás. Nós temos um trabalho com o Porto de Suape, onde fizemos um estudo e entregamos a ela todas as rotas marítimas do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. De todos os produtos por cabotagem que saem de outros portos para Pernambuco e de Pernambuco para outros portos. Dizendo quais são os produtos, dizendo qual é a logística disso. A gente entrega essas informações básicas para poder planejamento estratégico. A gente mostra a potencialidade em Suape de todas as cidades, de todas as indústrias que estão ali localizadas. O que é que elas produzem, o que é que ela deveria produzir a mais do que elas já produzem. Onde está o mercado que ela poderia produzir? Se você produz uma tampa, por que você não pode estar produzindo uma garrafa? Porque a garrafa, você tem tecnologia também para produzir. E quem é que compra a garrafa? Aí compra a garrafa, o mercado é esse. O custo de produção é esse. E você vende por esse o preço. Tua margem é essa. Então, nós entregamos para cada uma das 82 empresas localizadas no Suape um planejamento de investimento e de ampliação. Junto com o Suape também, nós chegamos e conversamos com o Suape dizendo, olha, você tem que fazer um trabalho de atração das indústrias que têm uma conexão com o que você já tem. Então, se você faz uma prospecção desse segmento, você tem uma captação rápida. E isso tem uma conexão com todos aqui. Então, assim, é papel nosso estar utilizando a inteligência empresarial para que a gente possa impulsionar a nossa indústria, apontar caminhos, fazer investimento, inclusive, de tecnologia, porque o país parou de fazer estudo de ciência e tecnologia. Só para fazer a comparação, porque muito se fala que o Ceará teria ultrapassado Pernambuco, está muito à frente. Mas hoje, com essas ações que a gente observa, que você falou aí da FIEP, a gente vê que não é essa distância toda que o Ceará tem. Não, pelo contrário. Veja só, o Ceará tem feito investimento e nós, eu quero que o Ceará cada vez mais faça seus investimentos, que cresça. Nós temos que crescer de mãos dadas todos. Mas a indústria pernambucana ainda é maior do que a do Ceará. Os nossos estudos de tecnologia
tem mais avanço do que o dele, e tanto o observatório que eles têm também, nós temos aqui também. A gente, como trabalha em rede, a gente trabalha com certa complementariedade Certo. de uma coisa com a outra. Então, assim, eu sempre enxergo que a gente tem que se complementarizar e que o Nordeste todo cresça como um todo. Nós não somos... nós não podemos olhar um outro como Ilhas. ilha, porque senão a gente não se conecta. A gente precisa estar unido. E nesse pensamento de união é que no Nordeste nós criamos o Nordeste Forte, dentro da federação, dentro da CNI, que a CNI é a Confederação Nacional das Indústrias, onde conglomera todas as federações estaduais do país. E o Nordeste Forte é a união de todas as federações do Nordeste. Então, nós levamos pautas nordestinas, a gente discute, por exemplo, as questões tributárias que estão muito preocupantes com relação ao Nordeste, depois da reforma tributária. Nós vamos ficar achatado entre o Sul e o Norte, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós discutimos as questões energéticas de transmissão de energia, porque a geração de energia precisa estar interligada. Tem determinados pontos de Pernambuco que a gente tem a potencialidade de se gerar energia, mas não tem como transmitir. Então, essa discussão não pode ser uma discussão isolada, tem que ser uma discussão regional. Então, quando a gente fala de transnordestino, temos que fazer uma discussão regional. Quando a gente fala de transposição de Rio São Francisco, fazer uma discussão regional. Então, a gente leva para a pauta dos presidentes de federações para que se unam em pautas em prol do Nordeste. Porque se a gente não estiver unido nas mesmas causas, a gente é engolido. Porque os investimentos, veja só, nós conversamos agora há pouco a respeito de financiamento. O FINEP, por exemplo, manda para o Nordeste menos de 10% do seu recurso. Eu tive reunião com o superintendente, rapaz, isso não tem cabimento. Tem que ter um olhar diferente para o Nordeste. Nós precisamos ter um olhar diferenciado. A gente não pode imaginar, não é, que o BNDES também não tem o mesmo olhar, mas em conversas ele já está dando cotas de financiamento para cada estado, que é para poder dar uma equilibrada. Essa preocupação, eu estou colocando aqui, que é uma realidade, está sendo trabalhado, mas está sendo trabalhado por quê? Pelo Nordeste. Cada um estamos discutindo, fazendo uma discussão mais ampla das coisas que precisam ser feitas. A gente precisa olhar para o PIB, olhar para a população e dizer, olha, o Nordeste aqui é 27% da população. Está recebendo quanto de investimento de financiamento? 10%? 8%? Está desequilibrado isso, não é? Mesmo em relação ao PIB, que nosso PIB é bem menor também, a gente vai aí gerar em torno de 14%, 15%, mas o investimento ainda dos empréstimos está menor ainda. Aí você vai me dizer o que está acontecendo. A gente precisa identificar. Que eu tenho conversado com os bancos. A falta de comunicação, com certeza, é uma delas. A gente precisa se comunicar melhor com o cliente. Porque não vai ter falta de quem queira esse dinheiro, não. Um recurso, agora, o recurso que seja pagável, né? Isso. Porque nos parâmetros que a gente está... Acessível para todo mundo, né? Acessível, porque senão ninguém consegue chegar. Voltando um pouco para o estado de Pernambuco, né? A gente tem uma ampliada aí no Nordeste, a gente percebe, o senhor falou aí, presidente, da região metropolitana, falou do polo têxtil, falou de Petrolina, tem o polo gesseiro, e a gente percebe entre Caruaru, vamos chamar assim, entre Caruaru e Petrolina, né? Pernambuco é um estado que se aproxima aí ao país Portugal, com a população um pouco menor, inclusive, do que a de Portugal. Então, como é que estão as ações nessa faixa aqui de Pernambuco, né? São muitas cidades, são muitos. Uma população bem significativa. Quais são os incentivos para que possa ter mais indústrias e
mais benefícios para a população nessa linha aqui de Caruaru a Petrolina? Muito bem, Eduardo. Veja só, a federação ela tem 4 sedes em Pernambuco. Ela tem a sede em Recife, que atende a toda a região do litoral, tá? Nós temos uma sede em Caruaru, que atende todo o Agreste, que foi nossa segunda sede. Por quê? Porque Caruaru já estava se mostrando uma industrialização maior. Mas a gente precisava dar um apoio lá ao polo de fruticultura lá do sertão de São Francisco. Porque é necessário que você tenha lá um SESI, um SENAI e a Federação das Indústrias para que você faça os ensaios dos vinhos, que a indústria de bebidas lá tem um apoio, de fruticultura, né? Você tem a embalagem lá, você tem a logística, a federação precisava estar lá e aí nós colocamos uma sede lá. O Polo de Gesseiro do Araripe também estava precisando de uma sede lá. Por quê? Porque ele também é um polo industrial e precisava de um apoio também de uma entidade que tenha esse apoio. E aí, como você falou, da sede de Caruaru até a sede de Araripina, são 500 quilômetros. E esses 500 quilômetros começou na região central, ali de Serra Talhada, Arco Verde, Triunfo, ali começou realmente a ter uma industrialização maior. E nós enxergamos isso. Estivemos no começo lá desde o ano passado, conversamos com a prefeita, tivemos lá e vamos colocar uma sede este ano. Desculpa. 26. Próximo ano, 26. Já definimos o local, vamos colocar lá uma escola de mais de 1.000 alunos, vamos colocar naquela região também uma base do SENAI, da FIEP e do IEL. Então, nós precisamos assistir todo Pernambuco. Não que hoje uma fábrica que esteja instalada, digamos, em Arco Verde, ou em Serra Talhada, ela não tem o nosso apoio. Tem, mas a gente sai ou de Caruaru ou sai de Araripina para ir para lá. Mas é diferente você estar lá, movimentando, discutindo. Então, é com esse olhar que a gente entende que a federação tem que ir para lá, para o sertão, não é? Para poder alavancar e estimular os investimentos de logística, principalmente, e de infraestrutura na área. Presidente, deixa eu falar um pouquinho de globalização, políticas externas. Quais são os impactos que a gente tem aqui em Pernambuco com essa globalização, com as políticas de alguns países? Isso tem afetado a nossa indústria? Olha, a globalização e essas tensões mundiais, elas trazem preocupação e oportunidades, não é? Por quando ela é geral, quando ela movimenta o mundo todo por uma causa qualquer, você cria sempre uma oportunidade de você colocar seu produto. Especificamente do que tem acontecido com os Estados Unidos e Pernambuco, ele tem sido um problema para a gente grande, não é? Por quê? Porque você sobretaxa 50% sobre o seu produto, então isso cria uma barreira muito difícil de você passar. A relação Brasil-Estados Unidos é uma relação que interessa muito ao país. Por quê? Porque o Brasil com os Estados Unidos ele tem uma complementariedade de produção. Os nossos produtos industrializados, eles vão muito para os Estados Unidos. Nós não mandamos nossos produtos industrializados para a China, não. E nem mandamos para o Oriente Médio. A gente vai basicamente
para os Estados Unidos e para a América do Sul. Então, é preciso que a gente olhe para o mercado americano com mais carinho, que a gente tente negociar mais, conversar mais. Porque o produto que a gente está deixando de mandar do país que eu estou falando como um todo, não é Pernambuco. Pernambuco, vou dar um parâmetro. De Pernambuco, do Brasil, a nossa indústria ela tem uma complementariedade com os Estados Unidos, até porque o produto nosso que a gente manda para lá não é um produto acabado. A gente manda, digamos, uma peça de uma máquina que vai virar um motor. A gente manda uma chapa que vai virar um automóvel. A gente manda para lá um conector que vai ligar a um equipamento. Ou seja, nós temos uma cadeia muito grande industrial, de indústrias que produz exclusivamente para os Estados Unidos. E a gente não consegue pegar aquele produto e desviar para outro canto, não. É para aquela marca específica. Então, o país sentiu essa questão. Pernambuco, os Estados Unidos, ele tem os dois principais produtos é o açúcar e as frutas. Tá? Então, o que tem acontecido nesses 40 dias que se passaram do tarifaço? O produto de frutas que estavam vamos dizer, amadurecendo, que precisava dar um destino, ele está indo para os Estados Unidos. Tá ficando mais caro lá, né? Pior que não, que tem feito o seguinte. Esse aumento, ele foi dividido. Foi negociado entre o produtor, o importador e o supermercado lá. Os três deram um apertozinho cada um para poder não deixar de acontecer a exportação. Agora, nós tivemos um momento da fruticultura que aconteceu o seguinte: o médico também entrega as frutas lá para os Estados Unidos, só que eles perderam a safra. A safra deles acabaram rápida. Então, os Estados Unidos ficou sem fornecimento. Então, se não fosse o tarifaço, a gente estaria nadando de braçada. Por quê? Porque os preços tinham se elevado, tinham se vendido bem melhor, teria sido o melhor ano do polo de frutas de Petrolina. Mas diante desse fato, todo mundo se apertou, continuou se colocando lá para não perder a safra, está viajando, mas com as margens mais apertadas. Como tem sido, a gente tem percebido muito, né, quando a gente viaja para o interior, essas fazendas, né, de solares, né, de equipamentos, energia também, eólica. Como estão essas variações, né, de energia para estabelecer uma conexão melhor com as indústrias, né, no sertão e no agreste, já que aqui a gente já tem uma matriz um pouco diferente, talvez. E tem um mapeamento dessa situação da energia e dessas alternativas que nós temos hoje para beneficiar a indústria e diminuir o custo, né? Porque, afinal de contas, nós temos sol aí praticamente o ano todo, né, em Pernambuco. Olha, a questão do setor energético, ele é muito importante a sua colocação. Há alguns anos atrás, o Nordeste ele era deficitário em energia. Nós tínhamos que puxar, porque como é interligado o país todo, nós tínhamos que puxar energia do Sudeste para cá, né? E para poder abastecer. E o Pernambuco, aliás, o Nordeste inteiro, passou a produzir através de energia ou fotovoltaica ou eólica. Então, nós começamos a ser exportador de energia. E só que esse volume cresceu de tal forma
que começou a dar um certo problema dentro do contexto nacional. Por quê? Porque existe uma intermitência do sistema. Ele tem pico e depois para. Então, você precisa estar controlando isso com a energia que é aquela constante, que é a energia hidráulica, né? Ou seja, geração por hidráulica que você consegue controlar melhor. Mas esse pico de energia, ela tem causado um certo dificuldade no setor elétrico, que inclusive tem acontecido de desligamento de geração, porque a rede não aguenta. Então, o que é que está faltando no país? Está faltando planejamento. Primeiro, a gente precisa ter uma distribuição melhor, porque as redes não estão aguentando essa geração. E segundo, a gente precisa não desperdiçar aquilo que está sendo gerado. Isso precisa estar armazenado. Então, quando se tem uma geração de um produto que é intermitente, né? Você está gerando energia eólica ou fotovoltaica que é intermitente, você precisa estar armazenando isso. Você precisa ter grandes baterias que possa absorver essa demanda e você colocar ela na rede de forma contínua. Não é? Então, é esse o grande passo que vai acontecer no setor elétrico. Tá? Isso é fundamental, inclusive para a geração das próprias indústrias e a geração interna. Então, você vai poder fazer a sua geração, porque hoje todo mundo que joga na rede. Uhum. Se você estivesse gerando sua energia, jogando numa bateria, você poderia estar usando da bateria para a sua fábrica. Então, você mesmo, o seu ciclo era interno, você não usava nem a rede. Você faria esse ciclo interno. Então, eu acho que caminha para isso o setor elétrico. Presidente, a gente falando, o senhor no início do programa falou dos nossos setores que se destacam no estado, nas várias regiões. Mas teria algum outro setor que precisa ser mais, ter um apoio a mais, ter um incentivo a mais, que podia ser mais explorado? Olha, eu acho que o que a gente precisa é você dar condições para que o investimento aconteça. E essas condições foi aquilo que nós falamos de infraestrutura. A gente precisa, sabe, produzir, seja lá em qualquer lugar, e a gente ter os moldais conectados, sabe? A gente precisa ter o rodoviário, o ferroviário, o marítimo. Não tem sentido você dizer que você manda um produto para o sudeste do país e a China, o frete é mais barato da China para cá, do outro lado do mundo, sabe? Então, assim, é preciso pensar o país como estrategicamente. É preciso que a gente... Porque se você cria a condição, se você dá a condição de investimento, ele chega. Os recursos, ele não tem nacionalidade, ele não tem naturalidade, nem municipalidade. Você vai investir na sua empresa, você vai colocar o seu investimento no local onde for lhe der mais rentabilidade. Seja nesse estado, seja no estado vizinho, seja no interior, seja na capital. Então, é preciso que você tenha boas condições em todas essas regiões para que o investimento chegue, porque chegando o investimento, vai vir a educação, vai vir o comércio, vai vir qualidade de vida. A gente percebe, vamos falar do pão nosso de cada dia, né? Toda casa tem o pão nosso de cada dia e a matéria-prima é o trigo, né? Principal, né? Nós temos uma quantidade significativa de padarias e indústrias de massas e biscoitos que se instalaram, né, recentemente lá, mesmo em Vitória de Santo Antão, Igaraçu, Cabo, e no interior do Pernambuco tem algumas também. Só que Pernambuco não produz trigo. Né? Não. O Brasil também. O Brasil foi muitos anos atrás, eu acho autossuficiente, em 88, 87, alguma coisa, mas a esmagadora maioria vem da Argentina, não é isso? Isso. E como é que está esse sincronismo, não é? Desse trigo com swap, armazenamento, distribuição, já que nós temos uma necessidade muito intensa, né?
que isso chegue, a farinha, né, no caso de trigo, chegue bem nesses estabelecimentos. Falou muito bem, inclusive porque mais um motivo de termos a Transnordestina. Porque veja só, o nosso interior tem esse consumo. As nossas indústrias também de alimentos tá ao longo cada padaria, como você falou, cada fábrica de alimentos, a Tambaú, que está ali, perto de Serra Talhada, né? Na região de Custódia, né? Nós temos quantas indústrias de alimentos ao longo no nosso estado. Nós temos também uma produção avícola muito forte em todo o nosso estado. Ovo, E né? vem o milho, vem de onde, né? Então, nós importamos também não só o trigo, mas o milho, a soja, que é básico da ração. A quantidade de pequenas fábricas e produção de ovos, né? Então, assim, é preciso, nós temos uma carga, você já observa, que nós temos uma carga grande de produtos agrícolas que vai trafegar no sentido Suape interior. Não é? Nós temos também, se nós temos aqui a maior produção, né, de óleo diesel no nosso porto de Suape, que já está lá, quando a gente quer levar esse óleo, por exemplo, diesel, para o interior do Piauí, vai de quê? Não vai de carro? Não vai trafegando? Se a gente tivesse na outra ponta um centro de distribuição e a gente mandasse daqui os vagões de óleo diesel e seguindo 2.000 quilômetros para dali começar a distribuição, tem muito mais sentido. Veja a economia que nós vamos ter. Nós estamos falando no sentido indo de lá para cá, todo o polo gesseiro que nós temos. Nós já falamos sobre os grãos que vêm do Piauí, que pode vir para lá. A Baterias Moura, ela de cada 6 veículos, de cada 10 veículos que roda no país, 6 tem bateria Moura. Ele tem 60% do mercado de bateria do país. Produção aonde? Lá em Belo Jardim. Transportando como? De automóvel. Por que é que isso não vem? A bateria, todos nós sabemos, quem já pegou bateria sabe o peso dele, que é chumbo. Então, o transporte teria que ser de Belo Jardim para Suape e de marítimo, distribuindo para o país todo. Não pode ser diferente. Isso você barateia o custo de transporte profundamente. Então, tem toda uma produção, sabe, que precisa sair de Suape, de importação, como você falou, trigo, milho, soja, jogar para fora toda essa produção, inclusive de açúcar também. Tem como trabalhar com políticas públicas, porque a gente, tanta ação que a gente pode fazer e a gente vê o Estado, no caso o Estado Brasil, parado, não faz esse movimento e não ajuda. Olha, é esse o nosso papel, nosso que estamos aqui discutindo isso hoje, sabe? Dando voz e ouvidos, procurando ser formador de opinião. A federação ela fez um fórum permanente de infraestrutura para discussão dessas obras, da importância que ela tem. Sabe? Ontem eu estive na Assembleia Legislativa conversando com os deputados, mostrando a importância que a gente tem da infraestrutura de Pernambuco, do cuidado que nós temos que ter com essa questão tributária que vai acontecer em 2032. Pernambuco, a gente tem que acordar hoje, não é 2032, tem que discutir hoje a situação, que não é pequena os nossos enfrentamentos que teremos pela frente.
Então, assim, é a nossa função, nosso papel, eu como presidente da federação, os senhores como divulgadores de bons temas, de bons debates, levar essa discussão e fazer com que todos nós analisemos e seguimos no caminho do correto, do investimento, mas um investimento que gera emprego e renda. Porque se a gente tiver só no assistencialismo, a gente vai manter o povo na pobreza. Não vamos sair do canto. A industrialização é um dos caminhos. Olha, no final dos anos 70, a China, ela tinha uma exportação menor do que a do Brasil. Menor. O Brasil exportava mais do que a China. Hoje, a China produz 10 vezes, exporta 10 vezes mais do que o Brasil. E não exporta mais porque o mundo está se fechando para que ela não engula todo mundo. Porque se você não tiver uma certa barreira, ela engole todas as indústrias do mundo todo. Porque a capacidade produtiva dela é muito alta. E o investimento dela foi em quê? Em logística, infraestrutura e na indústria, basicamente. Perfeito. Vamos encerrar com a sua última pergunta, então. Perfeito. Eu acho que a colocação com relação a essa questão de sinergia dos estados, enfim, e dos setores que foram aqui abordados. Mas com relação, por exemplo, a daqui a 10 anos, 15 anos, como é que o senhor vê daqui a 10 anos, 15 anos, Pernambuco, tá certo? Nesse cenário nacional e internacional, não é? Porque a gente tem essa questão da regra do jogo, né? A gente está dependendo aí de uma reforma tributária, a gente depende de uma política econômica mais correta, porque o povo é empreendedor. Eu queria que o senhor deixasse essa mensagem, porque, assim, se colocar dinheiro na mão desse povo, não é? Se der a ele essa condição e uma regra do jogo clara, o empreendedorismo acontece em Pernambuco e, naturalmente, nos outros estados. Queria que o senhor deixasse essa mensagem. Eu sou otimista. Eu acredito muito no potencial da Pernambuco. Eu acho que a nossa diversidade que temos de produção é muito alta. Nós produzimos vários segmentos econômicos. Nós temos, hoje, uma situação de porto, como nós discutimos tanto ele aqui hoje, e que obrigatoriamente ele será ampliado. Eu acho que essa questão da interligação da Transnordestina vai acontecer. Nós estamos sofrendo, mas vai acontecer. A promessa é que no próximo ano já comece alguma coisa do trecho. Então, assim, será licitado ainda esse ano um trecho da Transnordestina em direção à SUAP, e no próximo ano já vai ser executada coisa. Isso vai acontecer. E isso acontecendo, a gente começa a dar um novo parâmetro. Acho que os investimentos que têm acontecido também em estradas em Pernambuco, em águas, sabe? Eu vejo que esse crescimento ele está acontecendo, vai acontecer. Essa discussão é salutar porque a gente acelera ela, sabe? A gente não deixa que as coisas fiquem esquecidas, como tem acontecido em algumas obras, como o Arco Metropolitano tem ficado, estão passando do tempo de ser executado. Então, são debates como esse que vai acelerar. E o país vai crescer, vai andar, tem andado. Pernambuco, no ano passado, cresceu 4,6%. É um crescimento significativo. A indústria também cresceu nesse mesmo patamar. Os investimentos, eles precisam acontecer e vão acontecer, sabe? Eu sou otimista e a federação está aqui para apoiar todas as indústrias, como apoiou a chegada da Stellantis aqui, fez treinamento de mão de obra de todos os funcionários. Quando a refinaria esteve aqui, quem treinou foi a Federação das Indústrias através do Senai. O estaleiro Atlântico Sul foi treinado pelo Senai também. Ou seja, os desafios que chegarem em Pernambuco de investimento vai encontrar uma Federação das Indústrias pronta para atender e apoiar.
Presidente, obrigado aí, obrigado pela entrevista. Deixa, antes de a gente terminar aqui, Eduardo, você fala aqui dos nossos parceiros. Isso, agradecer aqui os nossos apoiadores, né? AlphaWays XP, CDS Sistemas, Contar, assessoria de contabilidade, a Cultura Inglesa, a Delta Café, a Oclon e a Parladelle. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês e obrigado, presidente, pela participação. Foi muito bom. Foi uma satisfação para mim muito grande estar aqui. Gostei muito dessa entrevista do Ibeto. Eu sempre que vocês precisarem, que vocês quiserem debater um pouco sobre a indústria, sobre o planejamento de Pernambuco, eu estarei aqui presente com muita satisfação. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Esse é o objetivo do nosso canal, de trazer essas discussões, trazer as ideias, trazer as novidades na área de medicina, advocacia, aqui com o mundo empresarial. Vamos trazer publicitários para a gente conversar muito aqui também, trocar ideias. Eu já tenho minha área de futebol, eu falo em outros canais, não precisa falar aqui não. Tá bom? Obrigado, presidente. Eduardo, obrigado, presidente. Semana que vem, doutor Alfredo Leite. Alfredo Leite vai estar aqui com a gente, aqui no nosso canal Conexões PE. Obrigado. Compartilhe, salve, dá aquele like lá no nosso canal, lá no nosso YouTube. Vamos ter chamadinhas também no Instagram. Vai lá, participe com a gente. Um abraço.